declara com fé nessa noite. Adore ao Senhor com as suas palmas a Ele. Neemias capítulo número 4, versículo número 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Naquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Bondoso Deus, muito obrigado por esta noite maravilhosa. Muito obrigado a Deus por ver aqui famílias, homens, mulheres, servos e servas de Deus. E oramos nessa noite pedindo que o Espírito Santo continue falando conosco. Usa a sua palavra como instrumento de desafio para a nossa fé, para o nosso crescimento, para cada dia compreender e servir melhor o Senhor. Nós oramos, consagrando este tempo em nome de Jesus. Amém. Meus amados, podem sentar. Hoje de manhã eu já havia dito aqui para os irmãos que
eu estaria falando sobre esse tema hoje à noite. Lute pela sua família ou defenda a sua família. Meus irmãos, muitas vezes nós ouvimos, e eu como pastor recebo às vezes muitos pedidos de oração. Pastor, ore pela minha família. E muitas vezes, queridos, nós queremos que a oração dos outros seja a salvação para a nossa família. E eu oro, não tem problema nenhum. Mas muitas vezes, pessoas que sabem que estão vivendo problema dentro da sua casa, problema com a família, não se lança perante Deus para pedir ajuda, para orar, para buscar e para fazer a sua parte. Hoje à noite Deus está dizendo para mim e para você: pelejai, versículo número 14 diz assim: pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos, vossas mulheres e as vossas casas. Isto é, o que Neemias estava dizendo: cada um de vocês peleja, isto é, lute, batalhe a sua batalha, para salvar a sua família. Naquela época, é lógico, o texto tem seu contexto. Aqui o povo havia regressado depois de 70 anos de cativeiro. Tinham voltado para a sua terra natal. Só que, quando eles foram levados 70 anos atrás, Jerusalém tinha sido destruída, as cidades de Judá todas tinham sido destruídas. Naquela época, os muros da cidade eram a segurança de uma cidade. Nenhuma cidade deixava de ter os seus muros, que significava a sua proteção. Algumas muros mais altos, outras muros menores, mas a proteção da cidade eram os muros e as portas, que à noite eram fechadas, durante o dia permaneciam abertas, mas os muros eram uma segurança. E quando Jerusalém e as cidades de Judá e também do Reino do Norte foram destruídas e o povo levado em cativeiro, quando eles regressaram depois de 70 anos, Deus falou com um copeiro. Neemias estava trabalhando de copeiro no palácio do rei, não de Israel, da Síria, e ele teve ali da parte de Deus a visita de algumas pessoas que foram a Jerusalém e lá viram o estado que estava aqueles que tinham voltado, o estado de miséria, Jerusalém destruída, cidades em escombros e sem proteção nenhuma, sem muros, e contou para Neemias como é que o povo vivia. Neemias era um copeiro, era um funcionário do governo, mas naquele momento ele sentiu da parte de Deus um chamado para ir de novo a Jerusalém e lá levantar pessoas para reconstruir os muros. E ele diz o texto que ele orou muito e chorou muito quando ele ouviu a notícia a respeito dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, e ele então pediu ao rei para que liberasse ele para ir fazer uma visita. E ele, quando viu o estado que estava Jerusalém, de fato, ele diz, ele inspecionou, ele olhou, ele andou no meio dos escombros, e ele ficou
É só ler capítulo 1, vocês vão ver, capítulo 2, ele ficou tocado profundamente por Deus, ele chorou muito, as pessoas que foram com ele choraram muito, porque conhecia toda a estrutura da Jerusalém antiga, uma cidade fortificada, uma cidade com um templo maravilhoso, e ele então voltou e pediu que ele fosse liberado do seu trabalho, para voltar à sua terra e reconstruir. Mas como ele havia orado, Deus moveu o coração do rei, dizendo: não, pode ir. Não somente pode ir, eu vou te ajudar. O que precisar de ajuda, e precisar de pessoas para te ajudar, pode. Deus moveu o coração do rei e ele voltou. E irmãos, quando ele voltou, ele procurou reunir as famílias que tinham voltado. A maioria famílias pobres, a maioria muito machucados, necessitados, alguns famílias meio que separadas, porque alguns não vieram da Babilônia, ficaram, mas ele foi lá para juntar os cacos, foi lá para tentar reconstruir famílias, reconstruir, acreditando que a família, se ela estiver unida, ela faz prodígios, que uma família que ora junto, uma família que trabalha junto, uma família que intercede diante do trono de Deus junto, irmãos, move os céus e milagres acontecem. Então ele procurou reunir famílias, reunir pais, mães, reunir os filhos, e então fez ali uma assembleia e disse: olha, Deus me enviou, Deus tocou em mim, eu fui liberado do meu trabalho e eu vim aqui com uma missão de nós protegermos a nossa cidade com os muros novamente, reconstruir dos escombros, reconstruir das cinzas aquilo que ficou e reerguer de novo a nossa querida Jerusalém. E o povo atendeu, e então eles iniciaram a construção, e a Bíblia diz que a construção começou a ir muito bem, começou a erguer o muro, já estava indo os alicerces, a parede, as paredes sendo elevadas, mas de repente, queridos, quero dizer para você hoje à noite, que quando tudo vai muito bem, nós temos que ter muito cuidado, porque Satanás não desiste, a missão dele é matar, roubar e destruir, e às vezes nós nos acomodamos, como quando as coisas estão indo muito bem na nossa casa, muito bem no nosso trabalho, muito bem na nossa família. Irmãos, temos que sempre estarmos em vigilância, cuidando, com os olhos atentos, cuidando, porque Satanás só aqui muda de época, mas em cada época da vida do homem, da história, sempre a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Esta é a missão do diabo. Só muda as circunstâncias, só muda as situações, só muda as épocas, mas desde que o homem foi colocado na terra, já estava lá o diabo querendo tirá-lo da presença de Deus, como tirou, levou o homem ao pecado, e o diabo nunca desistiu do homem, até que ele vai um dia ser preso e ser jogado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, que foi criado para ele e seus anjos. Mas enquanto isso não acontecer, irmãos, na terra não existe famílias tão forte que não precisa cada dia fortalecer mais a sua proteção, fortalecer mais a sua missão de
continuar. Não tem filhos tão velhos que não estão à mercê, e não tem criança tão pequena também que não está à mercê da tentação e do assédio e da investida de Satanás. Não tem homem tão forte que não possa cair no pecado do adultério. Não tem mulher tão forte na fé que não possa cair na tentação do pecado, do adultério. Hoje, quantas famílias que a gente achava que eram famílias fortes e de repente o pecado entrou, separação, divórcio, filhos sendo levados sutilmente pela ação maligna, roubando nossos filhos nos bancos das escolas, pais que acreditam que a escola é o lugar de educar e mandam os filhos para lá. Se não tivermos, irmãos, com os olhos em cima, nossos filhos vão para a escola, mas de repente não só aprende o currículo que a escola ensina, mas lá vai conhecer amigos, vai conhecer colegas, e muitos desses amigos e colegas, se não cuidarmos, irmãos, constrói amizades, constrói sentimentos, e de repente vemos nossos filhos serem levados da presença de Deus, arrastados da presença de Deus e levados, irmãos, para o mundo, às vezes para uma gravidez indesejada, uma gravidez fora do casamento, levados de repente, irmãos, até mesmo para o uso de drogas. Famílias que têm filhos dentro da igreja, muitas vezes acham, não, meu filho conhece o evangelho, ele está protegido. Irmãos, ninguém está tão protegido, porque a Bíblia diz, se alguém acha que está em pé, tenha cuidado, porque ninguém está tão forte que não possa cair. Por isso, nessa noite, Deus quer que nós aprendamos com esse texto sagrado sobre 3 grandes verdades que eu tiro aqui, que era para aquele tempo, mas que tem toda validade, que tem toda a aplicação para nós hoje à noite. O momento que estava vivendo nessa fase do trabalho da reconstrução de Jerusalém, era um momento, irmãos, que tudo ia muito bem, mas de repente surgiram o quê? Um levante de um homem chamado Sambalá. Os Sambalás da vida sempre existem, sempre existiram, só muda de época. E um outro chamado Tobias. E essa dupla infernal chamada Sambalá e Tobias, eles começaram então a semear, buscar ali, irmãos, formar aquele tipo de escárnio. Estava lá, por exemplo, esse casal aí, trabalhando lá perto da sua casa, carregando pedra, tirando os escombros e fazendo a sua parte, e de repente os alicerces foram colocados, o muro estava levantado, e eles passavam e diziam, não vai dar em nada, isso aí é só fogo de palha. Não é verdade? E começaram a dizer, este muro não vai à frente, e caso vier, vai ficar tão fraco, que até uma raposa subindo derruba. Olha, irmãos, um tipo de comentário desse, voltado para alguém que está ali trabalhando, não é verdade? Vem, é só ler capítulo 4, que tudo isso que eu estou dizendo está lá. O livro de Neemias é um dos livros maravilhosos, gostosos de ler, uma história encantadora, não é verdade? Então capítulo 4, capítulo 5, vê como a obra ia muito bem, mas de repente, irmãos, começa a sentir, primeiro o inimigo zomba, primeiro o inimigo escarnece, primeiro o inimigo tenta desestimular, tirar as forças e provocar o desânimo. Quando viram que essa estratégia não funcionava, eles então começaram a semear o outro boato.
dizendo que eles iriam chamar povos ao redores, iriam chamar inimigos de Israel aos redores, e de todos os lados eles seriam atacados, suas famílias seriam destruídas, os filhos morreriam, e essa onda de notícia ruim levou o povo a sentir-se desanimados. Medo, tomou-se de tal maneira o medo. E eles então foram a Neemias e desabafaram, dizendo: o povo primeiro já se sentem cansados, e agora estão tomados de medos, porque a qualquer hora virão inimigos de todos os lados, e nós seremos derrotados, nossas famílias, nossa esposa, nossos filhos serão mortos, e os que não morrerem serão levados. E esta foi a reação de Neemias. Quero dizer para os irmãos hoje à noite, a reação de Neemias foi: nós, porém, oramos ao nosso Deus. Versículo de número 9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus, e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aqui, irmãos, nós encontramos que a oração deve ser a primeira atitude de um cristão, porque na oração vem a orientação divina. Na oração nós estamos dizendo: Deus, eu não posso, mas no Senhor tudo posso. Eu não sei o que fazer, mas oro pedindo uma saída. Meus queridos irmãos, quantos crentes, na hora que deveriam estar orando, estão murmurando, estão tentando achar culpados, estão tentando achar outros culpados, quando nós muitas vezes somos os culpados. Mas o que nós temos que fazer é aprender que a oração, é só os irmãos lerem o livro de Atos dos Apóstolos, que quando a igreja era perseguida, quando vinha a provação, a mais dura prova de perseguição, qual era a atitude da igreja? Joelho no chão, oração. E quantas vezes eles estavam tão, eu diria assim, tomados de pavor, mas na oração se sentiam fortalecidos, porque o Senhor vinha sobre eles de uma maneira gloriosa, a manifestação do Espírito Santo. Quero que nesta noite entendamos, irmãos, que só somos alguma coisa se Deus for por nós. A oração, ela é a saída primeira do cristão. Então nessa noite aprenda que a primeira coisa que Neemias fez foi orar e levar o povo à oração. Quando ele disse: eu não orei, nós oramos. Amém? Oramos. A oração inclui também, irmãos, jejum. Às vezes Deus quer também que nós jejuemos, porque Jesus disse que em muitas ocasiões tínhamos que orar, jejuar e acreditar que neste momento o inimigo vai ser vencido pelo poder do jejum e da oração. Eles também confessaram: se há pecado, perdoa. Então o cristão tem que fazer, irmãos, 3 coisas importantes: orar, jejuar e confessar. Porque às vezes, irmãos, no nosso descuido, no nosso comportamento inadequado, nós abrimos brecha dentro da nossa casa.
Quando há pecado, um lar é enfraquecido, uma família é enfraquecida, as brechas ficam abertas e Satanás aproveita oportunidades quando nós às vezes estamos relaxando em algumas áreas do nosso comportamento cristão, e neste momento, irmãos, o Espírito Santo move o nosso coração a pedir perdão e voltar novamente para a presença de Deus, voltar novamente a fazer aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. Então, isto nesta noite tem que acontecer: oração, jejum, confissão de pecados, porque ninguém é tão santo que não precisa pedir: Deus, eu pequei, eu errei. E às vezes o pecado nem sempre, irmãos, é o pecado de transgressão, é o pecado de omissão. Porque aquele que sabe que deve fazer e não faz, peca. Às vezes achamos que pecado é fazer aquilo que é errado, mas pecado também, por exemplo, um pai, uma mãe que vê o filho comportando inadequadamente, mas ama tanto aquele filho que não o repreende, que vê o filho tomando decisões erradas, vendo coisa errada, assistindo coisa errada, vendo que a cabeça do filho está sendo mudada e não faz nada. O primeiro pecado aqui não é do filho, é do pai e da mãe, que é a omissão, é ver que está fazendo errado, mas não toma uma atitude porque acha: eu amo. Amor protecionista não é amor, é egoísmo. Nós precisamos, irmãos, nessa noite, ouvir da parte de Deus que muitos filhos se perderam pela omissão dos pais, porque pecaram, omitindo o seu papel de autoridade espiritual. Hoje, nesta maneira terrível de educação, onde os filhos de 10, 11, 12, 14, 15, 16 anos de idade tomam decisões erradas e os pais não os corrigem, porque dizem: eu não posso influenciar nas suas decisões. Influencia sim, come debaixo do meu teto, precisa de mim, precisa da minha educação, da minha exortação, precisa ser chamados, porque a oração sem ação, eu vou dizer para você, não vale nada não. Oração e ação. Eu oro e Deus, veja aqui que ele disse: eu orei e Deus disse: faça. Orei e Deus disse: peleja por você, por sua esposa, peleja pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa, peleja por eles. Mas ele disse: eu oro, e Deus disse: faça. Precisamos, irmãos, aprender muito com as Escrituras sagradas a respeito do sagrado dever do pai e da mãe. Neemias percebeu que o povo estava sem força para trabalhar, porque veio ali um sentimento de canseira e de desânimo. Por isso eles foram desafiados a não lutarem sozinhos. Eu acho lindo essa história, porque, irmãos, quando há união, também há um renovo de forças, amém? Amém. Nós, como igreja, somos um corpo, e eu não posso ver o André tendo uma dificuldade e não me importo com ele, concorda? Nós somos um corpo, e um corpo, quando sente que o outro precisa, esse texto sagrado termina com um dos momentos mais lindos nessa história, é que ele disse: nós temos uma tarefa muito grande, mas nós somos poucos, nós estamos distantes uns dos outros, isto é, aqui tem uma família trabalhando, mas entre essa família e a outra, tem uma brecha, um espaço. E então ele disse: de repente,
Se naquele lado ali tem uma família que de repente está sendo atacada, o inimigo está chegando, sempre todas as famílias tinham que ter uma buzina, uma trombeta. Ele disse: toca, isto é um pedido de socorro, está dizendo: socorra-nos. Porque ele disse: na mesma hora, nós vamos todos para aquela direção em apoiar. Porque ele disse que quando isto acontece, quando eu me interesso pela necessidade do meu irmão, quando eu me solidarizo, quando eu tenho desejo de ajudar, ele disse: quando é assim, Deus pelejará por nós. É lindo, irmãos, quando uma igreja é unida, quando uma igreja ora junto, intercede junto, tem desejo de apoiar, ser mais solidária, se interessar mais pelas necessidades dos outros, Deus entra na nossa batalha. Ele entra na nossa batalha. Amém, queridos? Se você defender a sua família de tantos perigos que você já foi avisado diversas vezes, a primeira coisa que deve fazer é se colocar na brecha da oração, do jejum, e repreender tudo aquilo que é de errado e tirar do meio de vocês, porque a Bíblia fala que o maligno colocará em retirada. Defenda, irmão, a sua família. Ela é o seu maior patrimônio. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha família? Ainda que esse texto diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas que adianta eu ganhar e ter coisas e ver minha família vazando pelas brechas, pelos dedos, se perdendo? Irmãos, posso ter muita coisa, mas se eu não tenho de fato o alcance daqueles que estão debaixo do meu teto, alcançando cada um deles para Cristo e vendo eles viver uma vida digna de cidadão, de cidadã, uma vida digna de alguém que é honrado, respeitado nessa terra, eu estou perdendo a guerra. Mas a guerra não é nossa. Desse texto disse: a batalha é do Senhor. Lute com Ele, viva com Ele. Esse texto também ensina, irmãos, que nós temos que ter vigilância. Olha o que diz o versículo número 13. O versículo número 13 diz assim: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas. Qual que é a espada do crente? Amém? Suas lanças e os seus arcos. Então pus o povo por família. É interessante. A família, irmãos, ela tem uma autoridade incrível da parte de Deus. Uma autoridade incrível. A segunda estratégia de Neemias, além da oração, além do pedido de socorro e ajuda dos céus, foi de fato despertar o povo para ficar atento aos principais perigos que suas famílias corriam nos lugares vulneráveis, porque diz que havia abertura entre uma parte do muro que já estava erguida e a outra parte do muro tinha espaço. Algumas partes do muro não tinham sido levantadas, então tinham ali brechas para o diabo tentar atacar. Brechas. Não podemos deixar brechas no nosso cuidado dentro da nossa família. Por um momento, irmãos, o povo ficou com medo dos inimigos, que ameaçaram atacar,
Mas Neemias lhes deu uma palavra de fé, dizendo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. E por isso o povo voltou a trabalhar. Cada um colocou mão à obra. E eu gosto disso, que diz que os inimigos, no versículo 15, eles dissiparam, eles desistiram. Que coisa linda. Jesus, irmãos, nos ensinou que nós devemos orar, e não apenas orar, mas ele disse: orai e vigiai. Aqui diz que enquanto uns oravam, outros vigiavam. Muitas famílias são destruídas por um momento de deslize, quando o marido ou mulher não vigiam e também não preservam os filhos, descuidando de detalhes que o inimigo sabe. Ele não tem onisciência, mas ele sabe o que está acontecendo dentro de uma casa. Ele não sabe o que você está pensando, mas ele vê como você se comporta. Ele observa. A Bíblia diz que Satanás, o nosso adversário, ele sempre está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade. Ele está sempre procurando, se há brecha, se há facilidade, ele é chamado de serpente, de sagaz, ele é astuto, ele vem. É interessante, irmãos, porque o leão pega fácil as suas presas, um animal daquele tamanho. Por que que uma fera pega um animal pequeno? Porque pode ser um animal, dizem então que o tigre, a onça, né? Ela pode pegar uma lebre, porque ela anda tão sutil que uma lebre está ali comendo capinzinho. Está entendendo? Uma corça, um animal pequeno, de repente, dizem que os animais têm uma facilidade de ouvir, mas eu fico pensando, como que pode um animal tão grande chegar e se lançar e pegar a sua presa? Por quê? Porque, irmãos, se não cuidarmos, aí dizem que alguns animais que estão comendo, eles estão comendo e olhando. Está pastando, mas olhando. Porque a qualquer hora o inimigo pode surgir. Eu estou falando de animal, mas o diabo é comparado como um leão, como uma serpente traiçoeira. Se você quer defender a sua família, precisa aprender a ser mais vigilante, para cuidar mais da sua casa e dos seus. Esteja mais atento às armadilhas do diabo, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra um inimigo chamado Satanás, que coloca os seus, eu diria, seu exército, os seus demônios espalhados, e até mesmo às vezes dentro da igreja. Pastor, Satanás não entra na igreja? Irmãos, pelo que eu saiba, um dia ele chegou até lá no céu, e foi falar com Deus que Jó não era crente coisa nenhuma. Ele só não pode entrar num coração cheio da presença de Deus. Na sua casa ele não entra, se você for um homem, uma mulher de oração. Porque seu lar pode ser um lar
vigiado. A internet que seus filhos acessam pode ser vigiada, porque senão Satanás entra lá. Seria tão bom se tivesse uma espécie de uma proteção por cima da casa do crente, que a internet dele só recebia coisas boas, a televisão, mas não é, irmão. Acessou, o capeta entra. Quem entra ou não entra? Entra e vai minando devagarzinho, vai minando devagarzinho, vai minando devagarzinho. Você está entendendo? Defenda a sua família. Você, um dia, Deus vai dizer: eu dei a você a missão de ser pai, de ser mãe, mas não apenas criar, sustentar, dar uma boa educação, uma boa escola, mas também proteger seu filho das trevas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você pegar essa promessa de Deus para a tua vida, se você crê em Jesus como Salvador e Senhor, Ele disse: eu vou salvar você e a sua casa. E acreditar que Ele vai salvar. Não sei quanto tempo vai demorar, mas que vai salvar. E para finalizar, irmãos, esse texto, nos versículos 16 a 20, Neemias aqui, ele estabelece como deveriam fazer. Estabelece as estratégias. Ele, para mim, Neemias talvez dos homens da Bíblia, foi o que deu mais origem a livros escritos a respeito de administração. Eu mesmo tenho alguns, já li muitos livros sobre administração. Esse homem é fantástico. Ele tinha uma visão de administração, de enxergar o quadro inteiro, mas dentro do quadro inteiro enxergar os detalhes. Ele era capaz de ver uma obra grande, mas ver que nessa obra grande tinha um espacinho aqui, que tinha uma brecha que o inimigo podia entrar. Como fazer para que um muro fosse construído num tempo recorde? Foi um tempo muito curto da reconstrução dos muros de Jerusalém, porque Deus levantou um homem com uma visão de administração e de temor a Deus, dizer: não é pela minha sabedoria, mas também pela ação do Senhor, dando força, renovando a força desse povo para trabalhar. Mas ele estabeleceu algo maravilhoso, irmãos, porque nessa tarefa que Deus colocou nas mãos de Neemias, ele viu que tinha que aproveitar cada membro da família. Ele disse: a esposa vai ter o seu papel, o filho mais velho, o filho mais novo. Naquela época as famílias eram numerosas, era diferente de hoje, que são famílias pequenas, mas naquela época famílias de 10, 12, 15, 20 filhos, era normal. Então imagine cada família pegando a tarefa diante da sua casa. Então ele disse: olha, daqui para frente, cada um proteja a sua casa, erga o muro. E ele então colocou uma família, pelo tamanho dela, vai ter 50 metros de muro para fazer. Esse outro vai, uma família menor, vai ter só 30 metros. Essa daqui é uma família pequenininha, vai fazer só 5 metros de muro. Mas cada um erga o muro aí, trabalha, viu? Que coisa linda! Isto é uma visão de administração. E ele disse: olha, como a gente tem que trabalhar, mas também não tem exército para defender a gente, cada um trabalha. E quando você estiver trabalhando, o outro está montando guarda. Você cansou? Agora passa aí a espada, passa aí a arma para o outro. Enquanto ele ficava mais ou menos como é feito quem fica
tirando guarda no exército, né? Samuel serviu o exército quase 2 anos, porque ele levou muitos castigos lá, ele ficou quase 2 anos no exército. Mas ele, coitado, ficava ali, teve de ficar 24, 48 horas dentro do exército. Castigaram, coitado do baixinho. Foi um que serviu o exército, mas apanhou também. Sofreu ali naquele exército, em Curitiba. Mas ele de hoje eu estou de serviço. Está entendendo? E que servir como é? Ficava a noite inteira. Não, fico 2 horas lá na guarita e 2 horas descansa. 2 horas na guarita, 2 horas descansa. Mas aqui, Neemias tinha essa visão. Olha, enquanto você descansa, você segura a espada. E o outro põe pedra no muro. E, irmãos, a coisa andou pra caramba. Rapidinho construíram o muro. Foi uma construção assim que foi a todo vapor, porque não parava. Você está entendendo? E ele disse, fica vigilante. Se perceber que está vindo o inimigo, toca a buzina que o vizinho do lado vem ajudar. A obra é grande. Então vamos trabalhar em unidade. Na união, Deus vai abrir. Ele, de fato, dividiu tarefas. Assim, irmãos, é a família, concorda? Família tem tarefas. Eu já vi famílias, irmãos, que coitada da mãe. Tem algumas casas que você chega, a mãe está mais morta que viva, coitada. Tem que lavar a roupa da família inteira. Tem a ver filho, moças que não sabem lavar nem a calcinha. O rapaz não sabe lavar a cueca. Está lavando tênis, mas eu quero que lava meu tênis. Eu lavo. Vai lavar tênis, coisa nenhuma. Você está entendendo? Dividir tarefas. Tem muitas famílias, irmãos, que estressa, mata, coitada da mãe, que tem que cozinhar, lavar, passar, porque tem maridos que casaram e não aprenderam nada, porque vem de uma casa que a mãe fazia tudo, e agora ele casa, quer que a esposa seja empregada dele, fazer tudo. Um lar assim fica um lar manco. Fica ou não fica, irmãos? Fica mães cansadas, que não tem. Aí mães que dizem, pastor, eu não consigo, eu vou orar, eu durmo. Por quê que dorme? Porque está estressada, o marido está matando a coitada da mulher, não consegue orar mais, não consegue entender, ler a Bíblia, vai para o culto, pastor. Eu chego no culto, o senhor começa a pregar, eu durmo, coitado. Por que uma mulher chega no culto dormindo, irmão? Só pode, ou está doente, ou está estressada, cansada, porque o marido não ajuda em casa, os filhos não ajudam, não cumprem suas tarefas. Irmãos, esse texto ensina sobre família. Família tem que distribuir tarefa. Tem. Tarefa. De saber que desde pequeno, responsabilidade. Tirou o tênis, guarda. Tirou a meia, não levanta o pé e joga, que às vezes pendura, não tem casa aí que chega, tem meia na antena da televisão, meia, misericórdia, está entendendo? Então a gente vê que não tem distribuição de tarefa. Aqui é uma coisa linda, a obra foi rapidamente, porque houve ali distribuição de responsabilidades. Uma família, filhos precisam aprender que fazem parte da família, que não só apenas come, bebe, dorme e que estuda, não. Trabalhar nunca fez mal a ninguém. Eu comecei a trabalhar na roça com 7 anos de idade e não me arrependo de nada que meu pai exigia da gente. Eu aprendi a ser gente, pequeno ainda, aprendi a ser gente trabalhando novo, e nunca impedi meus filhos de começarem a trabalhar novos e estudar. Sempre levei eles a serem despertados para os estudos, mas trabalho nunca matou ninguém, irmãos. Preguiça sim. Dedicação. Verso 17 diz que os que estavam edificando o muro, e os seus carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a espada. Que coisa mais linda! Enquanto trabalhavam, estavas pronto para defender, caso fosse necessário. E eu preciso terminar aqui, porque temos ainda Santa Ceia, mas domingo que vem eu continuo. Amém? Domingo que vem eu continuo. Amém? Fiquemos em pé.